Era o ano de 1910. Na América do Norte, onde moravam, dois jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Um crente narrou-lhes numa ocasião um curioso sonho que tivera com os dois amigos quando lhe aparecera o nome de um lugar muito estranho: Pará. Pesquisaram o significado daquele nome, procuraram em livros e mapas, descobriram onde se localizava e como se chegaria àquela terra distante. Os missionários Berg e Wingren compreenderam que era a mensagem de Deus mostrando para onde deveriam seguir em suas novas missões. E eles viajaram para Nova York, que Nova York seria o ponto de partida, e lá eles se organizaram e conseguiram recursos para viajar. Viajaram no dia 5 de novembro de 1910, numa borda de um navio inglês, e passaram 14 dias viajando. Aqueles dois homens muito especiais desembarcam em Belém do Pará após 14 dias de viagem, no dia 19 de novembro de 1910. Os dois missionários, que já haviam deixado a Suécia, sua terra natal, para viver nos Estados Unidos, deparam-se agora com uma nova terra, desconhecida, pobre e aparentemente selvagem. Começam a viver uma nova provação. Ninguém os aguarda no porto. A língua é totalmente desconhecida para eles. Era preciso, mais do que nunca, confiar nos desígnios de Deus. Os missionários chegam à Praça da República, no centro de Belém. É tudo muito diferente do que estavam acostumados. O clima, a cidade, as pessoas. Daniel Berg e Gunnar Wingren realizam a sua primeira oração em solo brasileiro e vivem a página inicial da história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Eles precisam enfrentar mais um desafio e se perguntam como conseguirão sobreviver com tão pouco dinheiro, sem amigos, em uma terra tão remota. Os poucos dólares que haviam sobrado depois da viagem correspondiam a 16 mil réis, suficiente apenas para uma noite no hotel. Não foi difícil localizar a casa do pastor Justus Nelson. O encontro foi muito gratificante para os dois missionários. Eles relataram ao amigo como Deus os tinha enviado para aquela cidade em plena Amazônia. Daniel Berg e Gunnar Wingren eram ligados à Igreja Batista na América. Assim, Justus Nelson achou por bem apresentá-los aos representantes daquela igreja em Belém. Berg e Wingren são apresentados a Raimundo Nobre, da Igreja Batista. A recepção é muito cordial e a conversa bastante proveitosa. Tanto que os missionários foram convidados a morar nas dependências daquela igreja. É um porão estreito e escuro, mas representa a garantia de uma morada em Belém. Os brasileiros se empenham em ensinar português a Gunnar Wingren e todas as noites, no porão que divide com Daniel Berg, Wingren se dedica a passar os conhecimentos do novo idioma ao companheiro. Em pouco tempo, eles já dominam a língua e estão prontos para suas pregações no Brasil. As narrativas de Wingren sobre as manifestações do Espírito Santo não deixam os pastores da Igreja Batista muito satisfeitos. Eles começam a questionar as pregações do missionário. Pare já com isso! Eu sei muito bem que a Bíblia fala no batismo do Espírito Santo e nas curas das enfermidades por Jesus. Mas acho também que é um absurdo que neste momento estou vendo aqui. Um absurdo que pessoas criadas nos dias de hoje ainda acreditem que essas coisas podem acontecer. Senhores, meus irmãos, não podemos acreditar nos sonhos e falsas profecias. Wingren permanece calmo e tenta convencer de que o batismo no Espírito Santo transformaria todos os homens.
Alguns dos fiéis tentam argumentar em favor da nova doutrina e narram exemplos de curas que haviam acontecido recentemente. Mas Raimundo Nobre não se convence. Quantos estão de acordo com isso? Diante das circunstâncias, ficou óbvio que vocês não podem mais morar aqui. Vão procurar outro 18 lugar. adeptos do pentecostalismo são excluídos da Igreja Batista. Eles ficam preocupados com o futuro do grupo e convidam Berg e Wingren para serem os seus orientadores espirituais. Celina Albuquerque cede a sua casa para os cultos. Isso acontece no dia 13 de junho de 1911. Em 18 de julho, o grupo funda uma nova igreja e adota o nome de Missão da Fé Apostólica. Poucos anos depois, em 18 de janeiro de 1918, por sugestão de Ignar Wingren, a nova igreja passou a chamar-se Assembleia de Deus. Celina Albuquerque, que é uma das mais devotadas fiéis, e havia cedido uma sala de sua residência para os cultos da nova doutrina, no entanto, ela se vê forçada a deixar de frequentá-los por estar gravemente doente. Mas naquela casa, as manifestações do Espírito Santo não demoraram a acontecer. Uma noite, enquanto ora, Celina pede a Deus que a livre de sua enfermidade. E tem uma maravilhosa experiência durante o seu batismo no Espírito Santo. É um acontecimento de grande felicidade e encantamento. Celina Albuquerque está curada. É o primeiro batismo no Espírito Santo que ocorre no Brasil. A nossa história é fruto do glorioso movimento pentecostal que conquistou o Brasil a partir de 1910. O serviço de evangelização dos rios Tocantins e Araguaia veio a existir no dia 25 de abril de 1948, quando Deus levantou um homem por nome de Armando Chaves Cohen e mostrou-lhe a necessidade de um serviço de evangelização para alcançar as cidades que ficavam às margens dos rios Tocantins e Araguaia. No mês de junho do ano de 1952, por ocasião da Convenção Estadual do Pará, em Belém, o pastor Armando Chaves Cohen, em plenário, contou aos convencionais o que Deus lhe revelara acerca da evangelização dos rios Tocantins e Araguaia. Naquela assembleia convencional, os convencionais aprovaram a criação do SETA, autorizando o pastor Cohen para dirigi-lo, o que resultou no seu retorno para Carolina, Maranhão, para assumir o pastorado da igreja que ficaria como a sede deste serviço. Coube a esse honrado pastor a tarefa de implantar o serviço de evangelização dos rios Tocantins e Araguaia. Como toda obra evangelística, requer um sacrifício e há um preço a pagar. Assim também a criação do SETA teve o seu preço, onde muitos homens honrados doaram sua força e seus talentos, outros a sua disposição e dinamismo, outros doaram a sua própria vida para que essa obra tivesse êxito. Presidentes do SETA ao longo do tempo: pastor Armando Chaves Cohen, fundador do SETA; pastor Luiz de França Moreira; pastor Francisco Bueno de Freitas; pastor Sebastião Andrade; pastor Pedro Lima Santos. Na presidência do pastor Pedro Lima Santos, o trabalho expandiu de uma forma exponencial.
e passou a ser conhecido como Cia de Seta. E pela proporção que o serviço de evangelização tomou, pastor Pedro Lima, orientado por Deus, em Assembleia Geral, no ano de 2003, na cidade de Imperatriz, foram emancipadas 2 novas convenções, a Comadésima do Sul do Maranhão e a Cia de Seta, Pará, Mato Grosso, no sul do Pará e norte do Mato Grosso. Mas o avanço do trabalho evangelístico não parou por aí. Na tarde do dia 20 de julho de 2012, por ocasião da 65ª Assembleia Geral Ordinária da Cia de Seta, presidida pelo então pastor Pedro Lima Santos, no ginásio Ayrton Senna em Taquaralto, Palmas, Tocantins, emancipou mais uma convenção, que recebeu o nome de Cima de Seta, com sede no centro do Brasil, abrangendo os estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Na ocasião, pastor Pedro Lima Santos nomeou pastor Darley Macedo Lima para presidir a Cima de Seta, que assumiu o compromisso juntamente com a mesa diretora e demais convencionais e dá continuidade ao trabalho que os nossos pais confiaram a nós. A presidência da Cima de Seta, juntamente com a mesa diretora e demais convencionais, estão comprometidos e decididos em não abrir mão da palavra de Deus, do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais, da cura divina, da família tradicional e da evangelização dos pecadores, porque fazemos parte e continuaremos construindo essa história até que Cristo venha. Me sinto uma pessoa privilegiada. Quando eu nasci no lar cristão. Minha mãe já fazia parte da Assembleia de Deus na cidade de Ananás. Na época, o pastor lá era o pastor Tibúcio Vieira, um pioneiro da nossa convenção, do nosso ministério. Então, ser assembleiano é bondade de Deus. Dá sequência a essa história que Daniel Berg e Gunnar Vingre iniciaram, dá continuidade a essa história que o pastor Cohen, pastor Luiz de França Moreira, pastor Pedro e tantos outros fizeram a parte deles. Essa é a nossa vez de darmos sequência a essa história. Uma igreja que crê em um único Deus verdadeiro, em um Deus subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Fazer parte de uma igreja que tem a Bíblia como regra de fé, palavra de Deus infalível, inerrante. Fazer parte de uma igreja que acredita nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, isso é um privilégio. E precisamos dar sequência a essa história. Os nossos pais fizeram a parte deles. Nós precisamos fazer a nossa história, a nossa parte. E vamos dar sequência dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que logo ele vai voltar. Jesus é o tema central da Bíblia, o tema central da história da Assembleia de Deus. Então, o mover do Espírito Santo é importante para nós, para os nossos dias. Vamos juntos dar sequência que os nossos pais espirituais fizeram. Vamos dar sequência e continuar fazendo essa linda história, porque eu faço parte dela. Desde a minha mais tenra idade. Com 13 anos, fui batizado em águas. Aos 13 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo e logo fui separado para trabalhar como professor de escola dominical aos 14 anos. E de lá para cá, aos 19 anos, eu dirigi a primeira igreja. E hoje, já estou aí com 20 anos sendo pastor e isto é um privilégio. Vamos juntos fazer essa história, porque eu faço parte dela. 5, 4, 3, 2,